Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje são as mulheres santas de Deus. Encerrando este mês de março, dedicado às mulheres, falaremos sobre algumas santas que se destacaram na história da Igreja. Iniciaremos com a carta de São João Paulo II às mulheres. Obrigado a ti, mulher-mãe, que te fazes ventre do ser na alegria e no sofrimento de uma experiência única, que se torna o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que te faz guia dos seus primeiros passos, amparo no seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. Obrigado a ti, mulher filha e mulher irmã, que levas ao núcleo familiar e depois à vida inteira social as riquezas de tua sensibilidade, da tua intuição, da tua generosidade e da tua constância. Obrigado a ti, mulher trabalhadora, empenhada em todos os âmbitos da vida social, econômica, cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dás à elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento, a uma concepção da vida sempre aberta ao sentimento do mistério e da edificação de estruturas econômicas e políticas mais ricas de humanidade. Obrigado a ti, mulher, pelo simples fato de seres mulher, com a percepção que é própria da tua feminilidade. Enriqueces a compreensão do mundo e contribuis para a verdade plena das relações humanas. Encerrando o mês de março, como não nos remetermos à importância da mulher na trajetória do povo de Deus, este povo que chora, luta, alegra e crê. Este Deus genuinamente bondoso, compassivo, companheiro e misericordioso, com a sensibilidade feminina e ao mesmo tempo com sua doce firmeza, muitas se destacam ao longo da história da Igreja, presentes na história da Bíblia, do povo de Deus. Há quem diga que a mulher não tem papéis importantes na Igreja. Entretanto, desde o início do cristianismo até a atualidade, Deus suscitou mulheres que orientavam o povo de Deus. Essas mulheres foram exemplares para a Igreja. A Virgem Maria. Mulher, isso não compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Disse Jesus a sua mãe na boda de Caná. Mas Cristo escutou a sua mãe, a primeira mulher que acolhe o Senhor e motiva o primeiro milagre conhecido na vida pública de Jesus. Os primeiros séculos do cristianismo estão cheios de mulheres corajosas que não duvidaram em dar sua vida por Cristo, incentivando os demais cristãos a não fraquejar quando lhes chega o momento. A Virgem Santíssima, obediente a Deus, seguidora e discípula de Jesus, demonstrou toda a sua grandeza ao dizer o sim. Demonstrou toda a sua fé ao caminhar junto de Jesus em sua vida pública. Mostrou firmeza ao caminhar junto a Jesus no Calvário e permanecer junto à cruz. Maria Santíssima está de pé, junto à cruz, e o recebe em seu colo de mãe quando retirado sem vida da cruz. Não há relatos de desespero, mas de uma espera sofrida, dolorosa, mas confiante nos desígnios de Deus. E quando os discípulos se esconderam da perseguição, ela estava lá, estava no cenáculo, está junto aos apóstolos ao receber o Espírito Santo, e assim, junto a eles, inicia sua jornada de discipular. Maria é mulher de força, perseverança e fé. Outro destaque feminino na história da formação do cristianismo é Helena, mãe de Constantino, o imperador romano. Helena fez entre os anos de 327 a 328 uma peregrinação à Terra Santa, ordenando a construção de igrejas nos lugares da Paixão de Cristo. Morreu pouco depois de voltar, por volta dos 80 anos de idade. Ela influenciou positivamente a Constantino a se converter ao cristianismo e, através de suas ações e suas atividades, ela conseguiu com que Constantino interrompesse a grande escalada da perseguição dos cristãos, tornando o cristianismo a religião oficial de Roma.
Santa Helena, de forma ativa, aproximou o cristianismo da realidade do imperador romano e o fez mudar o olhar. A firmeza das mulheres de fé, vamos lembrar de Santa Catarina de Sena, nascida em 1347. Obrigada pelos pais a se casar com o viúvo de sua irmã, Catarina fez um jejum de protesto e, pressionada a cuidar da aparência para atrair um marido, cortou os cabelos. Vendo a persistência de seu caráter e de sua intenção, seus pais permitiram que ela seguisse o caminho que ela queria seguir. Nunca se casou e nunca foi freira. Consagrou-se a uma vida ativa e piedosa fora do convento. Cuidava de pobres e doentes, viajava e escrevia cartas orientando questões políticas e religiosas. Catarina correspondeu-se longamente com o Papa Gregório XI, na época em que o papado estava sediado em Avignon, na França, pedindo-lhe que voltasse a Roma e reformasse o clero. E os romanos se queixavam de ter sido abandonados por seus bispos, ameaçando com o cisma. Gregório XI fez um voto secreto a Deus de regressar a Roma, e ao consultar Santa Catarina, ela lhe disse: cumpra com sua promessa feita a Deus. O pontífice ficou surpreso, porque não tinha contado a ninguém sobre o voto, e mais tarde o santo padre cumpriu sua promessa. Mais tarde, no pontificado de Urbano VI, os cardeais se distanciaram do Papa por seu temperamento e declararam nula a sua eleição, designando Clemente VII, que foi residir em Avignon. Santa Catarina enviou cartas aos cardeais pressionando-os a reconhecer o autêntico pontífice. A santa também escreveu a Urbano VI, exortando-o a levar com temperança e alegria os problemas, controlando seu temperamento. Santa Catarina foi a Roma a pedido do Papa, que seguiu suas instruções. A santa também escreveu aos reis da França e da Hungria para que deixassem o cisma. Uma mulher ativa, argumentativa, sobretudo que falou com coerência e foi ouvida com credibilidade. Não podíamos deixar de nos lembrar de Santa Teresa d'Ávila, ou Teresa de Jesus. Santa Teresa d'Ávila nasceu na Espanha em 1515. Reformadora da Ordem Carmelita, é provavelmente a mulher de maior destaque em toda a história da Igreja, se descontarmos aquelas que aparecem na Bíblia, certamente. Uma das grandes personalidades da Reforma Católica, período de reação da Reforma Protestante. Com a aparição do protestantismo, a Igreja se dividiu e foi realizado o Concílio de Trento. Santa Teresa d'Ávila, relativamente inculta, dialogava com os membros da realeza, pessoas ilustres, membros eclesiásticos e santos de sua época, para lhes dar conselho e receber ajuda e levar adiante o que havia proposto. Teresa foi a primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja em 1970. Santa Teresa foi considerada muito inteligente, tornou-se escritora mística e se destaca em muitos textos, como Castelo Interior, Moradas e Fundações e muitos outros. São referências indispensáveis para a mística e a espiritualidade cristã. Essa intensa atividade por parte de uma mulher, e ainda por cima monja de clausura, valeu-lhe ser investigada pela Inquisição. Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Foi sepultado em Alba de Tormes, onde estão suas relíquias. Depois de sua morte, e até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de rosas e se conserva intacto, incorrupto. E por que não falar de Santa Luísa de Marillac? Luísa prometeu na juventude servir somente a Deus, mas seu tutor a usou em uma manobra política e a obrigou a se casar com um membro da corte francesa. Depois de 12 anos, Luísa ficou viúva e passou a ser acompanhada pelo padre Vicente de Paulo, que pediu para que ela dirigisse os serviços de caridade que um grupo de senhoras realizavam. Anos depois, ela e 4 mulheres fizeram votos de servir a Cristo nos pobres. Foi o início das Filhas da Caridade, a primeira companhia de mulheres consagradas não enclausuradas que tem por mosteiro a Casa do Doente
Porcela um quarto de aluguel, por claustro, as ruas da cidade e as salas dos hospitais. Nas palavras de Vicente, em 18 anos, Luísa fundou comunidades em mais de 30 cidades. Santa Luísa de Marillac viveu entre os anos de 1591 e 1660. Santa Teresinha do Menino Jesus. Entre os 35 doutores da Igreja, esta jovem francesa, que morreu aos 24 anos, é citada. A monja carmelita Teresa do Menino Jesus escreveu apenas uma obra, a autobiografia espiritual História de uma Alma, através de cartas e poemas. Mesmo assim, sua influência se espalhou rapidamente após sua morte. Teresinha, como é chamada, é uma das santas de maior devoção da Igreja. O seu ensinamento, na noção da pequena via, a confiança simples que se abandona a Deus como uma criança, caminho acessível para chegar à santidade, também denominada Padroeira Universal das Missões. Faustina Kowalska, centrada no anúncio da misericórdia, faz do século XX um grande momento de fé e devoção. Viveu entre os anos de 1905 a 1938. As visões e os escritos da freira polonesa são um dos principais elementos responsáveis pela ênfase crescente dada ao tema da misericórdia. As ações, testemunhos desta mulher de fé, trouxe alento, coragem e fé na misericórdia de Deus. Divulgar o que se vê, o que se sente e testemunhar com coerência o amor e a misericórdia de Deus é um desafio para as mulheres de todos os tempos. Seria imperdoável não citar Santa Teresa de Calcutá. Viveu também no século XX, entre 1910 e 1997. Madre Teresa foi reconhecida mundialmente pelo trabalho de sua congregação. Recebeu, entre outras honras, o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Hoje, a congregação que Madre Teresa fundou se encontra presente em 133 países, com mais de 4.500 religiosas, trabalhando sobretudo junto aos refugiados, aidéticos, leprosos, crianças abandonadas, sem distinção de religião, como fez Madre Teresa desde o princípio. Vamos chegando ao fim desta pequena enumeração das mulheres que edificaram com sua fé em Cristo Jesus e com sua postura, ação, coragem e força a doçura transformadora das mulheres, citando alguns pensamentos e ações desta mulher baiana que se tornou santa, que lutava diariamente com coragem e força e com vontade inexorável para trazer dignidade, alento e luz aos marginalizados da cidade de Salvador. A nossa primeira santa brasileira é da luta, como toda mulher na terra brasileira o é. Santa Dulce dos Pobres é a demonstração de força, coragem e bênção de Deus. Ela é autora de frases que tocam o coração e levam uma reflexão profunda e ressoam no coração dos cristãos como gritos de alerta e ensinamento. Conheçamos alguns. É preciso acreditar e ter certeza de que nada é impossível aos olhos de Deus. Se fosse preciso, começaria tudo outra vez, do mesmo jeito, andando pelos mesmos caminhos de dificuldade, pois a fé, que nunca me abandona, me daria forças para ir sempre em frente. Outro conselho importante ela nos dá: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Ela afirma: o importante é fazer a caridade, não falar de caridade, comprometer o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. E nesse período tão conflituoso em que vivemos, por que não realçar esse seguinte pensamento: se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumindo nisso. Dê o máximo de si em favor do seu irmão, e assim sendo, haverá paz na terra. E refletindo sobre essas palavras, encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Se gostou, deixe seu joinha. Não deixe de participar com comentários e propondo assuntos de seu interesse. Até a próxima!